Fala, turma. No vídeo anterior, eu falei a respeito de nervosismo em provas e sobre como a gente tem que aprender a tirar proveito do nervosismo para entregar mais performance do que a gente entregaria se a gente não estivesse nervoso, certo? O corpo nervoso, na dose certa, ele está mais atento, ele está mais focado e ele está mais concentrado do que o corpo relaxado. Ele tem os hormônios do estresse na dose correta para permitir que os músculos carreguem mais peso, façam mais força, corram mais rápido e que o cérebro tome decisões melhores num curto espaço de tempo. Tudo bem? Isso tudo é desejável durante uma prova. Então é importante a gente entender que o nervosismo pode ser benéfico se você souber, em primeiro lugar, treinar antecipadamente, né, de modo que você automatize os seus comportamentos, para que no dia da prova o nervosismo consiga potencializar os teus comportamentos automatizados. Tudo bem? O vídeo que eu tenho para falar hoje, ele fala sobre uma situação que é o oposto do que eu falo a respeito de performance, que seria a situação de desistência. Eu vou falar de três coisas aqui que não estão necessariamente todas ligadas entre si, quer dizer, eu não estudei a ponto de saber se existe uma correlação real, uma conexão fiel, né, entre essas três coisas, mas me parece que essas três coisas elas estão relacionadas entre si, que é a questão do mecanismo de desistência, a esperança e o desamparo, tudo bem? Que são coisas, né, virtualmente opostas. Então, em primeiro lugar, o mecanismo de desistência, você já deve ter mencionado que eu falo muito do Wesleyan Delanogari aqui, né? Eu admiro ele muito como pessoa, como profissional, eu gosto muito do conteúdo que ele publica. Inclusive, é uma das principais pessoas que eu recomendo para qualquer um que queira seguir material de qualidade na internet, né? Tem tanto material de baixíssima qualidade, e o material do Wesleyan é de muita qualidade, então sigam ele. E eu estava vendo um vídeo dele, num repositório dele, a respeito do mecanismo de desistência do corpo humano. Na verdade, era uma conversa dele com o Paulo Musi, né? Um bate-papo informal entre eles. E o Wesleyan, ele fala de maneira muito resumida, provavelmente não é tão simples assim, deve ter coisas um pouco mais difíceis, mas provavelmente o principal efeito é esse que ele fala, a respeito do mecanismo de desistência de um organismo, né? Ele fala que o mecanismo foi feito com peixes, mas que a gente pode, digamos assim, estender esses resultados para outros tipos de organismos. Então parece que colocaram os peixinhos para nadar, né, dentro de um aquário e eles estavam medindo, né, os receptores, os neurotransmissores dentro do cérebro desse peixinho. E para um grupo de peixes foi deixado esse peixinho nadar ao longo do aquário e a imagem na lateral do aquário, essa imagem estava parada. Ou seja, o peixinho está nadando, né, e a imagem parada dá para o peixe a sensação de movimento. Ou seja, ele vê a imagem indo para trás assim, e ele percebe que ele está indo para frente. Para um outro grupo de peixes, os caras colocaram uma espécie de uma tela na lateral do aquário, de modo que quando o peixe se movia para frente, a tela se movia tipo junto, na mesma direção. Então, mesmo que o peixe estivesse indo realmente para frente, ele estava olhando uma imagem indo junto com ele, obviamente ele não sabia disso do experimento, né? A sensação para o peixe é que ele estava parado. Tudo bem? A sensação é que ele estava parado. E o que acontecia? Subia os níveis de noradrenalina dentro do cérebro desse peixinho e na hora que atingia um determinado nível, meio que acendia um alerta de tipo assim, olha, o teu comportamento não está devolvendo algum tipo de benefício, então a gente vai parar. Então essa noradrenalina subia, atingia um certo valor, no momento que atingia esse valor, o organismo desistia. Então o peixe desistia de nadar e ele ficava parado, né? Então vamos entender a relação entre essa questão do estresse, da noradrenalina e da dopamina, né? Quando você se encontra numa situação de estresse, né, uma situação de perigo, de ameaça, eu mencionei isso vários vídeos atrás, naquele vídeo sobre lutar ou fugir, né? Que se você está numa situação de ameaça, necessariamente o teu corpo sempre vai buscar a rota de fuga. Vamos dizer assim, é inconsciente isso. O teu corpo só vai lutar se ele não encontrar uma rota de fuga. Tudo bem? Então, a rota de fuga talvez possa ser a rota menos nobre, né, do ponto de vista, porque ele não é honroso, ele não enfrentou o desafio. Mas, gente, se a gente for pensar historicamente a preservação das espécies, né, provavelmente as espécies que se preservaram mais, que foram selecionadas pelo método
da seleção natural eram espécies que lutavam na hora certa, mas que procuravam fugir mais. A fuga normalmente é um método de sobrevivência mais interessante, mais garantido do que a luta. A fuga é mais garantido do que a luta. Então, se você se depara com uma onça, você tem que estar, cara, drogado para você achar que você vai lutar com a onça e você tem uma alta probabilidade de vencer. Tudo bem? Você não vai. Então, assim, a gente precisa saber fugir e a gente precisa tomar essa decisão muito rápido, né? Lutar ou fugir, normalmente fugir. Quando que você vai lutar? Você vai lutar quando não existe rota de fuga. Agora, a gente tem essa tendência de achar que todas as lutas elas vão ser travadas ao estilo do filme 300 de Esparta, e os caras lutando, e sangue, dando até o último suspiro, tentando lutar e tentando vencer. Quando, na verdade, os organismos desistem das lutas muito cedo, em algumas situações. Tudo bem? Por quê? Porque para você lutar, você precisa ter uma percepção minimamente razoável de que você vai ter êxito naquela luta. Então isso está relacionado com a dopamina, ou seja, a dopamina está relacionada com a busca da recompensa. Vamos lembrar, tem milhares de vídeos aqui no YouTube sobre isso, inclusive um dos principais é do Wesley, né, quando ele fala a respeito do experimento do suco, né, que o macaquinho ganha um suco e tal. O que acontece? O macaquinho aprendeu que se ele apertasse uma alavanca lá, ele ganhava um suco, tudo bem? Só que chegou uma hora que os caras travaram a alavanca, ele apertava quantas vezes ele quisesse e o suco não vinha. Mas na hora que acendia uma luz no teto da gaiola, a partir daquele momento ele podia apertar a alavanca e ele ganhava o suco. O que os pesquisadores descobriram? O pico de dopamina no cérebro do macaco não acontecia na hora que ele ganhava o suco. Acontecia na hora que a luz acendia. Então, quer dizer, a dopamina não está relacionada a receber a recompensa. A dopamina está relacionada ao fato de que você perceba que a recompensa está apta a ser recebida. Tudo bem? Então você percebe que a recompensa pode ser adquirida mediante esforço. E daí, quando a dopamina vai dar um pico de dopamina, você tem uma situação em que você está altamente propenso a fazer esforço para obter aquela recompensa. E daí o macaquinho vai lá, aperta a alavanca e ele ganha o suco. Então, quer dizer, quando um organismo, né, um peixe, um ser humano, um animal, ele está lutando, ele precisa ter a percepção de que ele talvez ganhe aquela luta. Caso contrário, ele não vai, ele vai em algum momento acabar desistindo. Por quê? Porque na hora que ele está numa situação em que ele está sendo ameaçado, né, uma luta e ele pode ser morto, a noradrenalina sobe muito. Tudo bem? A noradrenalina sobe para manter aquele estado de estresse necessário para uma luta ou para uma fuga, né? De manter o corpo todo ligado, o corpo todo aceso, não sei o quê. Agora, se só a noradrenalina subir, tudo bem? Ela tentar, vamos dizer assim, preparar você para lutar, e você não está conseguindo lutar, você está perdendo a luta, ela sobe um pouco mais. Tipo, não, precisamos de mais sensor ligado, precisamos de mais sangue nos músculos. Pô, ainda não estou ganhando a luta. Mais um pouco. Ainda não estou ganhando a luta. Ela bate naquele teto e, eventualmente, ela pode induzir um mecanismo de desistência, porque ela bateu no teto sem que exista a recompensa vindo junto. Esse que é o ponto. A noradrenalina subir sem que a dopamina suba faz com que você desista. Por quê? Porque você está se esforçando muito e você não está recebendo a recompensa adequada. Mesmo que aquela recompensa, mesmo que seja uma situação de vida ou morte, é aquela situação assim, cara, por que eu vou lutar para morrer se eu posso simplesmente desistir e morrer? É o raciocínio mais ou menos por trás da cabeça de um animal. Agora, você pensa assim, por que isso é selecionado evolutivamente? Porque existem situações de vida ou morte que, na verdade, o não lutar, ele oferece uma vantagem de sobrevivência. Então, imagina que um boi, ele caiu numa daquelas, num pântano, né, que tem um pântano ele não consegue sair. Ou, como tem nos filmes, né, nos desenhos animados, aquela areia movediça. Então, ele caiu na areia movediça e quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Ele sabe que ele não consegue, ele meio que entende que ele não consegue sair dali sozinho. Por mais que ele se esforce e tal, ele vai acabar morrendo. No entanto, se ele não se esforçar, pode ser que dê tempo de chegar alguém que possa ajudar ele. Imagina um elefante que está lá na areia movediça, ele fica ali 1 hora ou 2, chega outro elefante e com as 2 trombas eles conseguem puxar ele para fora. Se ele tivesse feito força lá no começo, talvez ele não tivesse sobrevivido. Então é importante entender que esse mecanismo de que a noradrenalina sobe e faz você desistir, ele de certa forma também é selecionado evolutivamente, porque esse é um exemplo, mas podem existir outros, de que isso favoreça a sobrevivência. Tudo bem? E como que eu quero colocar isso para o vídeo de hoje? Né? O que eu quero falar a respeito dessa questão de existência é que
o mecanismo de desistência, ele é puramente mental. Isso vai parecer a coisa mais coach. Eu já falei muitas coisas aqui que o pessoal vai dizer que parece discurso de coach, né? Mas essa é o principal discurso, a principal coisa que eu tenho que falar que parece coisa de coach é a desistência, principalmente a desistência de um esforço físico intenso, ela é puramente mental. Ela é a percepção de que você não está recebendo recompensa apropriada. Agora perceba uma situação oposta. Você tem uma ameaça, né? E você está subindo a noradrenalina, tudo bem? Só que a mesma medida que a noradrenalina está subindo, você está efetivamente percebendo uma recompensa que pode ser ganha. A sua dopamina sobe junto. E se as duas subirem junto, aquele teto que eu falei que tem que bater para a noradrenalina fazer você desistir, aquele teto está relacionado com a distância também para a dopamina. Se os dois sobem juntos, a tendência é que mesmo com a noradrenalina alta, se você tiver percepção de recompensa, você não desiste. Tudo bem? Isso é muito interessante, né? Porque eu vou colocar aqui embaixo alguns vídeos das pessoas correndo algumas maratonas. Pessoa prestes a chegar na maratona. Tudo bem? E você vê as pessoas cambaleando. O corpo está realmente falhando. No sentido assim, o corpo está na última reserva de energia, o corpo não consegue ficar em pé sozinho, quanto menos correr. A pessoa começa a cambalear, de repente ela cai. Tudo bem? Ela pode ter um mal súbito e correr e cair. Como pode que essas pessoas elas estão tão próximas de uma falência do corpo, mas elas não desistem, enquanto que num dia de treino, com um esforço muito menor, às vezes, a pessoa desiste. Justamente por causa da percepção de recompensa. No dia do treino, você está treinando e você não tem uma percepção de recompensa muito grande. Você fala assim, cara, se eu meio que desistir do treino agora aqui, não vai dar nada, ninguém tá vendo, eu não vou, né, chatear ninguém, nem a mim mesmo. Na verdade, você vai chatear a si mesmo, né? Vai ter algum tipo de mudança no seu cérebro, a nível de neuroplasticidade, com engramas associados à desistência. Mas isso é para outra história. Mas vamos dizer assim, o prejuízo da desistência num treino, ele é comparativamente pequeno ao prejuízo de desistência numa competição. A pessoa está lá treinando para fazer a maratona sub 4. Eu estou treinando para fazer a maratona sub 3. Se um ou dois treinamentos, dias de treino, não sair do jeito que ela quer, ela pode desistir. Tudo bem? Porque ela está sentindo que aquilo não vai atrapalhar o processo todo de preparo dela. Agora, no dia da prova, no dia que ela está lá, falta 1 quilômetro. Tudo bem? Falta 1 quilômetro, ela quer fazer a maratona sub 3 horas e 30, falta 6 minutos para ela concluir a prova, ela precisa fazer aquele último quilômetro em 5:40, a diferença é 20 segundos. Cara, a percepção de recompensa dela está tão alta quanto a noradrenalina. O corpo dela está a milhão e ela entende que aquele esforço vale a pena. Mesmo às vezes sendo um esforço muito maior que o do treino. O corpo querendo falhar, o corpo querendo desistir, o corpo querendo cair, mas a mente ainda não desistiu, porque ela vê a percepção de recompensa. Tudo bem? O vídeo mais interessante disso é o vídeo, tá na sequência desse da Maratona de Nova York, na verdade é um vídeo da Maratona de Nova York, com as pessoas meio cambaleando. E o vídeo de baixo é um vídeo de uma competição de triatlon, eu não lembro se ela era na Olimpíada ou onde, depois eu vou colocar o link ali, né? E em que tem um cara liderando, um cara da Grã-Bretanha, ele está liderando a prova para ganhar a competição de triatlon. Então entendam, percepção de dopamina no talo, o cara vai ser o campeão da prova. Só que o corpo dele está à beira da falência. Então você vê que ele começa a cambalear, ele começa a ficar confuso, a ter vertigem, ele se apoia na guia do lado do caminho, né, que vai para a linha de chegada. E questão de uns 50 metros atrás, faz a curva, tá vindo o irmão desse cara e mais um outro competidor. Só que, embora eles estivessem atrás, eles estão vindo muito melhores, assim, eles estão com um corpo não prestes à falência, né? E duas coisas me chamam a atenção nesse vídeo. Primeira, o rapaz que estava em primeiro, a mente dele não desiste. Por quê? Porque a percepção de recompensa é muito alta. Eu estou percebendo que eu posso ser campeão se eu me esforçar um pouco mais. O corpo não tem condições de se esforçar mais, mas ele não desistiu. E o cara que está vindo atrás, que é o irmão dele, também vê uma percepção de recompensa, no sentido, eu posso ultrapassar o meu irmão e ganhar, e eu posso ultrapassar o meu irmão e ganhar desse cara aqui do lado e oferecer o título para o meu irmão. Né? E o que ele faz? Ele desiste. Ele deixa o oponente passar, ele pega o irmão dele no ombro, carrega o irmão dele até a linha de chegada e empurra o irmão dele para passar na linha de chegada antes dele. Então os caras falam que esse é um dos momentos mais bonitos da história do esporte, né? Na questão de relação entre irmãos, porque são dois irmãos que se gostam muito.
Então o cara desistiu da competição. Por quê? Porque ele percebeu uma recompensa maior do que chegar em primeiro no triatlon, que é ajudar o irmão dele. O irmão dele está realmente correndo um perigo sério de vida. O irmão dele está prestes a cair, tipo, com uma falência do corpo. E se ele cair e bate a cabeça, ele pode ter uma lesão muito séria, ele pode morrer. Entendeu? Na hora que ele vê o irmão dele mal, a percepção de recompensa dele muda. E todo o esforço de dopamina dele, de percepção de esforço, o limiar de percepção de esforço dele vai na direção de salvar o irmão dele. E ele conclui a prova em terceiro lugar, o irmão dele em segundo. Então percebam, o irmão dele não desistiu porque tinha percepção de recompensa do campeonato e ele desistiu porque a percepção de recompensa dele do campeonato não era maior do que a percepção de recompensa de ajudar o irmão. Tudo bem? Isso é muitíssimo interessante porque algumas pessoas descobriram isso de maneira empírica, talvez sem saber falar noradrenalina, dopamina, limiar de percepção de esforço, etc., né? As pessoas descobriram isso por conta própria. Um exemplo é o David Goggins, né? David Goggins, famoso aí porque ele fez a ultramaratona, é o cara mais badass do mundo, não sei o quê. No livro que ele escreve, ele fala sobre como você lidar com os pensamentos intrusivos e tipo, você tem que desistir, você tem que desistir. Pô, o cara tá correndo uma maratona de 160 quilômetros, tudo bem? Sem o treinamento apropriado para isso. Óbvio que ele era um cara que treinava, era do exército, não sei o quê, mas ele nunca tinha treinado para correr mais de 100 quilômetros. E ele inventou de correr 160. Então, assim, chega uma hora que, óbvio, a cabeça dele também começa a divagar e fala assim, desiste, desiste, desiste. E ele criou um conceito que ele chamou no livro dele de pote de biscoitos, ou cookie jar, né? Então ele fala assim, olha, no momento que você estiver desistindo, prestes a desistir, lembre-se de conquistas anteriores suas que no momento em que você conquistou, você se sentiu muito bem e pense que você pode fazer isso de novo. Então, essa é uma forma que ele encontrou de hackear a cabeça dele, no sentido de que quando a noradrenalina está começando a subir muito e a dopamina não está subindo, porque ele não está percebendo a linha de chegada que está muito longe, ele começa a pensar em situações anteriores àquela corrida, que ele venceu, que ele suportou o esforço, que ele suportou a dor, que ele suportou o cansaço, e que veio uma sensação boa de bem-estar depois da prova. Essas pequenas doses de você pensar em coisas passadas subiam um pouquinho a dopamina dele, no sentido de que ajudava ele a aguentar aquele limiar de esforço e permitia ele não chegar no ponto em que ele desistia. Então, assim, é muito interessante porque parece ser exatamente a mesma coisa. Obviamente, não tem estudos na cabeça do Goggins para dizer que é a mesma coisa, mas me parece muito semelhante esse mecanismo de você procurar pequenas doses de recompensa, pequenas doses de dopamina, para impedir que a tua noradrenalina chegue no ponto em que você desista. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto, né? Desistência é totalmente mental. Então, se em algum momento de exercício físico você quiser desistir, da mesma maneira, se em algum momento do exercício intelectual, isso aqui é muito difícil para mim, eu vou desistir, entenda que a tua noradrenalina subiu e a dopamina não subiu junto. Encontre uma maneira de achar recompensa naquilo ali e a percepção de desistência ela vai ser muito diminuída. O segundo ponto que eu queria falar é sobre esperança, né? Por quê? Porque na primeira vez que eu vi e li esse material a respeito de desistência, isso me lembrou imediatamente de um estudo que foi muito polêmico, era uma época em que a psicologia conseguia fazer experimentos que hoje talvez seriam condenados, né, por comitês de ética e tal. É um experimento de um sujeito que tem o mesmo sobrenome que eu, né, Kurt Richter. Ele era um psicólogo e ele fez um experimento com ratos se afogando. Tudo bem? Então tem uma matéria da BBC aqui embaixo, uma matéria um pouquinho mais completa do que eu vou falar no vídeo aqui, falando sobre a origem desse experimento, né, de como ele chegou nessas conclusões e tal. E ele percebeu, né, já tinha relatos na psicologia antes de pessoas que os psicólogos, os legistas chamavam de morte voodoo. Era uma pessoa que morria, mas que não tinha sinais patológicos de nenhum tipo de doença, nenhum tipo de trauma, a pessoa não tinha apanhado, não tinha levado um tiro, nenhuma facada, nem nada. A pessoa simplesmente é como se ela tivesse perdido a vontade de viver. E os médicos não sabiam o que eram isso. E em alguns casos, eles conseguiram perceber que as pessoas que passavam por esse tipo de experiência eram pessoas que tinham sofrido traumas psicológicos e psiquiátricos recentes, né? Violado condutas morais muito sérias. A pessoa tinha ido para uma guerra, por exemplo, e violado uma regra de guerra sagrada. Ela tinha, de repente, atirado num civil, por exemplo. Ela tinha feito alguma coisa que era tão ruim, do ponto de vista moral, que ela meio que se sentia indigna de continuar vivendo.
E daí meio que o corpo realmente perdia a capacidade de viver e morria. E os caras não sabiam por quê, né? Isso estaria relacionado com esperança ou com a falta dela, né? Que seria desesperança ou desamparo. Então, o que esse Kurt Richter fez? Ele estava estudando ratos se afogando. Então, é meio sinistro assim, esse experimento. Se alguém não gostar disso agora, né? Pula o vídeo. Mas ele pegava os ratos, ele colocava dentro de um pote, né? Um cilindro assim, e via lá quanto tempo demorava para esses ratos se afogarem. E ele colocava tanto ratos de laboratório, né, cobaias, quanto alguns ratos híbridos, que era um cruzamento de um rato de laboratório com um rato selvagem, quanto ratos verdadeiramente selvagens, né? Pega aquelas ratazanas lá de esgoto que vive em Nova York e tal, que são uns ratão gigantes, né, que aparecem nos filmes do Batman, e colocava eles no cilindro lá com água e simplesmente media o tempo que demorava para esses ratos se afogarem. E a primeira coisa que ele percebeu é que os ratos de laboratório, a tendência é que eles nadassem muito mais tempo que os ratos selvagens. Mesmo que os ratos selvagens fossem muito mais fortes, muito mais robustos, musculosos, entendeu? Eles tinham patas maiores para nadar e tal. E eles ficaram tentando pensar assim, cara, por que um rato mais forte, mais robusto, selvagem, bruto, entendeu? Másculo, vamos dizer assim, ele nadava menos tempo? A questão é que o rato selvagem, né, o rato do esgoto, não importa o quão sujo e o quão escuro fosse o esgoto onde é que ele estivesse trafegando e tal, né, se locomovendo, era muito difícil dele estar, era praticamente impossível dele estar numa situação em que ele não conseguisse sair. Tudo bem? Sempre ia ter uma lasca de um tijolo, sempre ia ter um canto, sempre ia ter uma ranhura na onde ele ia se agarrar e ele ia sair. Dentro daquele experimento ali, como era um pote liso, foi a primeira vez que ele tentou nadar e ele não conseguiu. Então a noradrenalina dele subiu muito rápido mesmo. Só que a dopamina provavelmente não deve ter saído do lugar. Eu estou dizendo provavelmente porque o Kurt Richter não fez os experimentos de neurociência com esses ratos. Pode ser que tenha outros experimentos que eu não conheço. Mas juntando as duas coisas, né, me parece plausível você seguir essa linha de raciocínio. É como se a noradrenalina tivesse subido muito e ele não está conseguindo sair. É a mesma coisa do peixe que está tentando nadar e ele está pensando que ele não está saindo do lugar. Ele desiste. Tudo bem? Ele desiste. Então ele parava de nadar. Então a noradrenalina subia muito, a frequência cardíaca subia muito, eles faziam muita força, cara, zero mudança. Imediatamente, na hora batia lá no teto, lá na noradrenalina, ela começava a baixar, a frequência cardíaca baixava, a temperatura corporal baixava, e esse rato simplesmente ele se entregava. Essa é a expressão que eles usam. O rato se entregava e ele se deixava morrer. Então, quando eu falei naquele vídeo lá atrás sobre lutar ou fugir, na verdade eu estava mentindo, né? Não existem duas situações de lutar ou fugir. Existe lutar, fugir ou desistir. Para você não desistir, é necessário existir a possibilidade de lutar ou fugir. Agora, se mesmo lutando ou tentando fugir, você não perceber a dose de dopamina vindo junto, a recompensa vindo junto, se você está lutando e está apanhando, né? Você sente que você vai morrer, está lutando com uma onça, você vai morrer. Ou se você sente que você está fugindo da onça, mas a onça também está te alcançando, ela está chegando perto de você, cara, meio que você vai parar de correr. Você fala, cara, por que eu vou correr se ela vai me pegar? Né? E aí que entra a parte mais interessante do experimento do Kurt Richter, que é o seguinte. Eles estavam curiosos, tipo, cara, por que o rato de laboratório, ele tem essa questão de que ele nada muito mais tempo? Né? Porque ele é muito mais fraco. Então, de alguma maneira, meio que ele sabe que vale a pena testar. É como se as sucessivas gerações de cobaias elas tivessem passado por tanto tipo de experimentos, né, dentro dos laboratórios, elas tinham meio que interiorizado num código genético inconsciente de que, tipo, às vezes as coisas dão certo. O rato selvagem, ele nunca passou por isso. Ele não teve essa seleção genética. Às vezes as coisas dão certo. Elas sempre dão certo. O rato de laboratório, não. E daí os caras tentaram investigar isso, né? E eles fizeram o seguinte. Eles colocaram os ratos para nadar. Primeiro, né? Vale a pena destacar. O rato selvagem, ele nadava por, tipo, 15 minutos e ele morria. O rato de laboratório, ele podia nadar 40 até 60 horas. Horas. Os caras tiveram que revezar. Eles nem sabiam que ia durar tanto tempo. Eles tiveram que se revezar no laboratório para contar o tempo, para ter o dado preciso, né? E depois eles fizeram o seguinte. Eles pegaram os ratos, jogaram lá dentro da água, esperaram eles se afogar, né? Quando ele estava quase se afogando, aquele famoso último respiro, a última erguida de mão, assim, para tentar sair, eles pegavam um ratinho, tirava ele, colocava em cima de uma toalhinha, secava ele, deixava ele respirar,
não sei o que, dava ali uns 2, 3 minutinhos e tal. Sabe aquela situação de você tá puxando o ar fundo, assim, você tá, beleza, tá, tô me acalmando, fui salvo, não sei o que. E daí ele jogava um rato de novo na água. E aí que a coisa toda fica muito louca. Por quê? Porque o rato que foi salvo e depois jogado de volta na água, eles podiam nadar até 80 horas. Como que isso foi interpretado pelos pesquisadores? Isso foi interpretado como você deu para o rato uma dose de esperança. Você deu para o rato uma dose de esperança. Então, a noradrenalina dele estava subindo, subindo, subindo. Na hora que ele estava quase desistindo, quase se entregando, quase morrendo, você vai lá e salvou. Esse salvar, ele é interpretado pelo cérebro, ou pelo menos essa é a maneira como eu vejo a coisa, como deu um pico de dopamina ali, entendeu? No sentido de que, poxa, eu tentei lutar e alguém me salvou realmente. Então, na próxima vez que você joga o rato, ele sempre vai estar agarrado àquela possibilidade de que, tipo, cara, eu acho que alguém vai me salvar de novo. Eu acho que vale a pena lutar. Eu acho que vale a pena lutar. Então, sabe aquela frase, a esperança é a última que morre? Gente, a esperança é a primeira que morre, de acordo com esse experimento. O rato selvagem, ele é o primeiro que abandona a esperança. Tudo bem? Se não houver indícios de que você vai ser salvo, a esperança é a primeira que morre. E no momento que a esperança morre, o rato morre junto. Ele deixa de querer viver. Ele deixa de querer lutar pela vida dele. Tudo bem? Agora, no momento em que você dá uma dose de esperança, uma única dose de esperança, aquele rato vai lutar por horas, por dias seguidos, porque ele vai se agarrar na possibilidade de que ele vai ser salvo de novo. Tudo bem? Então, quer dizer, aonde que a gente enxerga isso dentro do nosso cenário? De universidade, principalmente, mas no nosso cenário de comportamento humano. O que acontece é que essas duas situações elas podem ser aprendidas. Tanto a situação de salvamento, de esperança, quanto a situação de desesperança, que é a situação na qual você desiste. Esse é um termo em inglês que o pessoal chama de learning helplessness, que seria traduzido como desamparo aprendido. Então, é uma situação em que você fica desamparado, você fica desesperançoso e por isso você desiste. Mas essa é uma situação aprendida por meio das circunstâncias. Então, como que os caras demonstraram isso em humanos, né? O desamparo aprendido é um pouco menos cruel, muito menos cruel do que esse experimento com ratos. Ele pode ser feito com humanos numa sala de aula. Então, também tem um vídeo aqui embaixo de um experimento de desamparo aprendido, tá? Depois vocês assistam. Então, foram colocadas pessoas numa sala e foi dado um papel para elas, tudo bem? E esse papel tinha 3 conjuntos de letras embaralhadas. Certo? E a tarefa dela era desembaralhar as letras e formar a palavra. Então, por exemplo, imagina que a primeira palavra era tipo O-L-B-O. Tudo bem? Aí você desembaralha e vira bola. Né? Você junta as letras. É um quebra-cabeça. Só que de todas essas pessoas que estavam na sala, metade recebeu um tipo de folha e metade recebeu outro. Tudo bem? Todas as pessoas tinham palavras de 5, de 6 e de 7 letras para desembaralhar. Só que metade do grupo tinha palavras de 5 e 6 muito fáceis, mas tipo, muito fácil mesmo, tipo bolas, né? E o outro grupo tinha palavras de 5 e 6 letras que eram muito difíceis. Eram, tipo, muito difíceis. Praticamente impossível de você achar, a menos que você conhecesse um dicionário completo. Mas a palavra de 7, ela era a mesma em todos. E daí os pesquisadores falaram assim, olha, vocês vão tentar desembaralhar a primeira palavra. Quando vocês conseguirem, vocês levantem a mão. Tudo bem? Não faz a segunda ainda, só levanta a mão. Aí quando todo mundo tiver conseguido a primeira, ou a maioria tiver conseguido a primeira, vocês tentam a segunda, levantam a mão e depois tentam a terceira. A galera que está fazendo as palavras fáceis, em tipo 2, 3 segundos, eles desembaralham a primeira palavra e eles começam a levantar a mão. Só que eles não sabem, toda a galera dentro da sala, eles não sabem que as palavras são diferentes. Então a galera das palavras difíceis, que não conseguiu fazer aquela primeira palavra, eles começam a olhar em volta assim, tipo, cara, tá todo mundo levantando a mão, velho, e eu não consegui fazer a minha. Eles começam a se sentir meio mal, entendeu? Mas eles ficam ali na deles. Daí o cara fala, ó, podem continuar e fazer a segunda. E quem não conseguiu a primeira ainda pode, né, continua fazendo a primeira, faz a segunda junto. Aí, de novo, dá 2, 3 segundos, o pessoal da palavra fácil levanta a mão. E a galera da palavra difícil nem saiu da primeira palavra ainda. E os caras estão tipo, cara, eu sou muito burro, velho, os caras estão conseguindo fazer e eu não consigo fazer. E daí na hora que chega para fazer a terceira palavra, adivinha só consegue fazer a terceira palavra os que acertaram as 2 primeiras.
E a palavra é a mesma. A terceira palavra é a mesma para todo mundo. Mas só consegue fazer quem acertou as duas primeiras. Então, o que significa isso? As pessoas que tinham a palavra difícil nas duas primeiras, elas aprenderam que aquele exercício é demais para elas. Que não vale a pena tentar. Elas tentaram as duas mais fáceis e não conseguiram. Por que elas vão tentar de 7 letras? Entendeu? Elas desistiram. É desamparo aprendido, não é apenas desamparo. Elas aprenderam a estar numa situação desamparada. Por quê? Porque duas situações anteriores mostraram para elas que elas estão desamparadas, que elas não conseguem fazer aquele exercício. Então, assim, quantas situações isso acontece na universidade? O aluno vai lá e faz cálculo, a primeira vez reprova, faz cálculo, a segunda vez reprova, faz cálculo, a terceira vez reprova. Daí ele começa a falar, não, eu tenho um bloqueio, professor, eu tenho um bloqueio com essa disciplina, eu não entendo essa disciplina. Claro que você tem um bloqueio, cara. Esse bloqueio se chama desamparo aprendido. Você, de alguma maneira, aprendeu que cálculo não é a tua praia. Você aprendeu que cálculo não é para você. Isso talvez nem seja verdade, mas você aprendeu que aquilo ali é algo que está além do teu alcance cognitivo, não interessa qual seja o nível de esforço. E é por isso que você não se esforça. Tudo bem? Então percebam que quando a adrenalina sobe muito e você não tem percepção de recompensa, você desiste. Se você fornecer uma percepção de recompensa, seja a pessoa mesmo dando uma percepção de recompensa pela própria, como é o pessoal da Olimpíada, da maratona, ou você salvando o ratinho, parece que você cria um senso de recompensa na forma de uma esperança também, que vai permitir você lutar. Mas que na ausência disso, você desiste, e não só você desiste naquilo ali, você desiste em situações futuras. Então, isso é o que o pessoal da neuro chama de limiar de percepção de esforço. Quanto mais dopamina estiver dentro lá da fenda sináptica lá para produzir, para se conectar com os neurotransmissores, né? Quanto mais dopamina, menor a percepção de que você precisa fazer esforço. Ou seja, você precisa, quando você tem pouca dopamina, você tem que fazer muito esforço para começar alguma coisa. Quando você tem muita dopamina, você precisa fazer pouco esforço. Tudo bem? O que acontece é que as pessoas que passam algum tempo fazendo atividades em que elas são exitosas, ou seja, que elas conseguem fazer, elas conseguem gradativamente ir subindo a dose de dopamina, de modo que o limiar de percepção de esforço dela vai caindo. Então essa é a ideia de você correr um pouquinho todos os dias. Todos os dias você corre um pouquinho. Todos os dias você reduz um pouquinho o teu percentual de esforço, porque a tua dopamina está subindo um pouquinho mais. Cada dia você consegue aproveitar um pouquinho mais a corrida. Tudo bem? Até o ponto em que, por exemplo, quando eu comecei a correr, 10 quilômetros era um negócio inimaginável. Era desamparo aprendido. Eu nem cogitava tentar correr 10 porque eu sabia que eu não ia conseguir. Hoje é o contrário. Correr 10 eu corro qualquer dia. Qualquer dia. Se alguém falar assim, Wagner, eu te dou 100 reais agora, se você sair agora de calça jeans e sapato e correr 10, eu corro. Não é esforço para mim correr 10. Não é esforço para mim correr 21 hoje. Porque eu reduzi o meu limiar de percepção de esforço. Eu aumentei a quantidade de dopamina associada ao meu comportamento de corrida. No estudo acontece a mesma coisa. Se você passa muitas vezes falhando, muitas vezes reprovando, você aumenta muito o limiar de percepção de esforço, no sentido de que você precisa se esforçar muito para estudar. Você fala assim, cara, eu já reprovei 2, 3, 4, 5 vezes. Por que eu vou tentar de novo? Você precisa se esforçar muito para conseguir passar. E então isso gera a situação de desamparo aprendido. O limiar de percepção de esforço muito alto, causado por uma falta de esperança, causado por uma falta de percepção de recompensa. Quer reduzir esse limiar de percepção de esforço? Não se concentre só na prova. Vai lá e tenta aumentar essa dopamina todos os dias. Não espere pela dopamina do dia da prova. Vai todos os dias lá no seu estudo, estuda um exercício de cálculo, depois 2, no dia seguinte 3, no outro dia 4. E com isso você vai reduzir a dopamina, o percentual de esforço necessário para começar a estudar. Você vai aumentar a dopamina. E com isso você vai chegar na prova com uma situação que você vai entender que você está melhor preparado, vamos lembrar o vídeo anterior, você sente que o nervosismo não vai afetar a tua performance, e com isso a chance de você desistir, porque a noradrenalina subiu sem a dopamina, a chance de você desistir é menor. Então é curioso pensar que tudo isso é mental, e é verdade, mas eu não estou dizendo com isso que é mindfulness, é porque você precisa, seja sua própria motivação. Não é coisa de coach. Existem mecanismos relacionados a moléculas pequenas, neurotransmissores, tudo bem? Dentro do teu cérebro que controlam isso. Se você souber como esse mecanismo funciona, é mais fácil você se adaptar a ele e você gerar comportamentos que estejam de acordo com aquele mecanismo
favorecendo a persistência no mecanismo e diminuindo a probabilidade de desistência. Beleza? Espero que isso tenha ajudado. Espero que esses dois vídeos, né, eu gravei os dois no mesmo dia, tanto o vídeo sobre ficar nervoso quanto o vídeo sobre desistência, eles são muito úteis, tanto para a prova quanto para o período de treinamento. E eu espero que vocês estejam aplicando isso dentro dos treinamentos para a prova, da mesma maneira como eu aplico no meu treinamento de prova e no meu treinamento de corrida. Forte abraço. Até mais.